para aproveitar oportunidades e para imprevistos, para não ter que, acontecendo uma oportunidade ou um imprevisto, ter que recorrer ao banco. Você já tem essa reserva, ok? É para essa finalidade. Após essa reserva, aí é onde considera-se investimentos de curto, médio, longo prazo, um objetivo bem definido, para que vocês consigam começar e perseverar nessa caminhada de investimento. Lembrando que investimento não é apenas bolsa de valores. Quando se fala em investimento, as pessoas pensam logo em bolsa de valores, tesouro direto, né? Coisas do tipo, nada contra. Mas entenda que mais rentável do que uma remuneração de um investimento é você investir em você mesmo e aumentar sua capacidade de ganho. Então, considere talvez, após essa reserva financeira, investir em vocês. Investir em gerar mais capacidade que vão fazer vocês terem condições de ganhar mais. Isso é muito importante pensar. Outra questão é alinhar como serão feitas as compras recorrentes e eventuais. Recorrentes é a compra de mercado, a compra ali do dia a dia, e aquelas eventuais compras de um valor mais agregado, de um equipamento, de um eletrodomésticos ou coisas do tipo. É importante alinhar isso, porque não existe o óbvio, precisa ser dito, ok? Precisa ser conversado, porque antes de casar, como que era? Você queria comprar, né? Dependendo, já tinha ali o seu salário, sua renda, ia lá e comprava. Agora vocês estão casados, então precisam conversar antes. Lembre que é juntar as duas rendas e considerar como uma só, então precisa ser conversado, porque envolve a opinião do outro agora. Você casou com essa pessoa, então você, teoricamente, é aconselhado que vocês conversem antes de comprar, para chegarem no acordo se compra ou não e não ter problema depois de já ter comprado, certo? Então, isso é desde ali as compras de mercado, vamos fazer uma compra diária, semanal, mensal, quinzenal, como que vai ser isso? Converse, quanto mais vocês conversarem, melhor. Muitos casais pecam por não conversarem, e isso gera problemas. E aí depois fica jogando um para o outro, mas você não percebeu isso, aquilo, outro, né? Aquelas coisas que deveriam ser evitadas se tivessem sido conversadas, ok? Então, quer seja compra recorrente ali de mercado do dia a dia, ou até mesmo alguma outra compra de roupa, de equipamento, de qualquer outra coisa do tipo, conversem antes. Considerar um ganhar para manter o padrão e o outro ganhar para fazer e alcançarem, né, ali uma liberdade financeira, alcançarem uma renda passiva, certo? Então, se os dois trabalham, considerem concentrar em uma fonte de renda o custo, o padrão de vida de vocês, e a outra fonte de renda focar em fazer mais dinheiro, em trabalhar a liberdade financeira, uma aposentadoria, uma liberdade, você percebe? Em vez de comprometer as duas rendas, procura concentrar só em o custo de vida. E aí aquilo, não importa se é o marido ou a mulher, não importa qual cônjuge, vejam, definam qual é a renda de quem vai ser definida isso, ou um percentual. Caso só um ganhe, um percentual precisa ser investido a longo prazo com essa finalidade de alcançar uma liberdade financeira. Então é muito importante conversar sobre isso. Quando a gente fala de padrão de vida, é interessante, principalmente nessa fase inicial, né, e se conseguir manter isso é melhor ainda, é que vocês concentrem ali o custo e o padrão de vida em 50% a 70% do que vocês ganham, nesse caso, de uma das rendas. Percebe que vocês vão viver um padrão bem abaixo do que vocês poderiam manter. Para quê? Para que vocês consigam investir e fazer mais, se prepararem para oportunidades, se prepararem para imprevistos, se prepararem para o futuro. Então, vocês não podem gastar tudo que ganham.
por mais que fique no 0 a 0, né? Não, a gente paga todas as contas, não fica devendo ninguém, mas ainda assim não está certo. Precisa estar ali um percentual para investimento, quer seja em um negócio, quer seja em vocês, quer seja em uma reserva. Percebe? Então, cuidem muito bem disso. Se hoje não dá para fazer isso, vão diminuindo o padrão aos poucos, né? Começa ali reservando, se pagando primeiro ali, quer seja 5%, depois 10%, até conseguirem ali pelo menos uns 20 a 30% para essa finalidade. Bem interessante. Se ainda não conversaram, conversem sobre ter filhos. Talvez vocês já conversaram isso antes de casar, excelente. Se não, eis a oportunidade, né? Quantos filhos cada um pretende ter ou não, né? Quando pretendem ter, até para se planejarem para isso, né? Não vão ficar ali, né, naquela coisa, pronto, do nada, né? Tem a notícia, por um lado, excelente, né? Que é maravilhoso ser pai, ser mãe, mas se chega numa fase financeira apertada, isso pode prejudicar o casamento, a vida financeira vai ficar mais difícil, isso vai refletir em estresse e muitas outras coisas. Então é importante conversar a respeito disso e, na medida do possível, se planejar. E também, se ainda não fizeram, façam exames para ver se podem ter filhos. Porque tem casos também de casais conversarem a respeito, né, de ter ou não filhos, aí decidem ter filhos e decidem quando. Vamos deixar um pouco mais para frente, vamos curtir primeiro o casamento, vamos nos estruturar financeiramente um pouco mais. E aí, quando pronto, agora vamos parar, né, e realmente focar em ter filhos, a esposa ele deixa de tomar anticoncepcional, deixa de evitar, e aí começam a tentar e nada, e passa ali 1 ano, 2, daqui a pouco fazem exame e vão descobrir depois desse tempo todo que tem dificuldade para terem filhos. E aí ficam aquela frustração, aquela situação chata, quer seja por parte do homem ou por parte da mulher. Então, por isso que é importante que ambos façam o exame, mesmo que não queiram ter filhos nesse primeiro momento, mas façam o exame para saber. Tá tudo certo, tá maravilha. Quando a gente quiser ter filho, vai ser simples, uma coisa rápida, é só parar de evitar, né? Agora, se não, se vocês descobrem que tem dificuldade para ter filho, nesse período, mesmo que vocês não pretendem ter filho, vocês podem já preparar ali um planejamento, toda uma preparação para que vocês consigam ter mais facilidade quando decidirem ter filhos. Então, já com a ajuda de um profissional nessa área para auxiliar. Mas para isso precisam saber, terem esse conhecimento antes. Por isso, quanto antes é importante fazer esses exames para saber se tem condições ou não de terem filhos, ou se tem dificuldade, o que precisa fazer para facilitar esse processo, ok?